Brasil de Fato 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a secretária de Diálogos Sociais e Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelly Mafor. Tudo bom, Kelly? Como vai? Olá, Zé, tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com você e com toda a sua audiência. Kelly Mafor é secretária nacional de Diálogos Sociais e de Políticas Públicas. Foi coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Graduada em Pedagogia, tem mestrado em Ciências Sociais e é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Faculdade Unesp. Secretária, obrigado por essa conversa, viu? É a primeira entrevista que a senhora participa desde a nomeação. Primeiro, parabéns pelo cargo, mas também começar esse papo falando da dificuldade de reabrir as portas do governo federal para a sociedade civil e para os movimentos populares. O governo anterior, nos últimos 4 anos, estrangulou essas relações, né? Exatamente. Todo o processo que foi feito durante o governo de transição foi justamente para poder diagnosticar o quanto que a participação social ela foi alijada no governo Bolsonaro. Infelizmente, nós tivemos todos os canais de diálogo travados e nós tivemos um total desmantelamento dos conselhos de direitos, das conferências e também da própria recepção da pauta, das demandas da sociedade civil, seja através de movimentos sociais, sindicais e agrupamentos da sociedade que têm todo o direito de participar da elaboração de diretrizes que podem culminar em programas, políticas públicas. Infelizmente, o governo anterior, ele governou sem a participação da sociedade, e é justamente isso que o governo Lula III está querendo ter uma mudança geral, para que, de fato, a participação social e o diálogo com a sociedade possa ser uma grande marca do governo Lula III. O MST, do qual a senhora é coordenadora nacional, inclusive tinha portas abertas durante a gestão do então governador de São Paulo e, à época, até desafeto o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente. Apesar das diferenças, era possível manter relações mais republicanas, né? Com certeza, né? Você mencionou aí, né? O meu movimento de origem é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Hoje eu não estou mais, na instância do MST, na coordenação nacional, mas com certeza essa minha origem do Movimento Sem Terra, ela também me dá um instrumental na relação, que os movimentos historicamente têm com os governos. O que os movimentos esperam? Que os governos sejam republicanos, que eles façam jus à Constituição do nosso país, que os governos sejam, de fato, responsáveis com a democracia brasileira. E, com isso, é bastante importante que, independente da força política que ganhou as eleições, tenha uma abertura para receber todos da sociedade. Você citou aí o exemplo do Estado de São Paulo, e é bem verdade. Na época, quando o governo de São Paulo foi ocupado por Geraldo Alckmin, havia toda uma abertura para receber a pauta de diferentes movimentos, Foi também no governo de Geraldo Alckmin que foi aprovada a Lei de Terras, que acabou por corroborar que que as terras públicas devolutas do Estado de São Paulo, elas fossem destinadas para a criação de assentamentos, tal como determina não somente a Constituição Federal, mas também a Constituição do Estado de São Paulo. Então, isso é ser republicano, é ser constitucionalista. E é isso que a gente espera, dos governos em geral, tanto do governo federal, mas também dos governos dos estados. E, com certeza, o governo Lula, ele vai nessa direção de cumprir aquilo que diz a Constituição do nosso país. O MST ocupou 3 fazendas da Suzano Celulose no sul da Bahia. É uma demanda específica com a empresa, que havia comprometido com o assentamento de famílias, de 600 famílias da região. Também uma denúncia pela falta de comprometimento ambiental da empresa. Como é que o governo vai fazer essa mediação, secretária? Olha, o caso das ocupações da Bahia, eles estão sendo acompanhados, com muito critério, zelo, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e também pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o primeiro órgão do governo que deve receber
essas demandas da sociedade, especialmente em situações de conflitos. Muito importante a gente mencionar que a situação ali da Bahia, ela também, né, retoma todo um histórico de um acordo que, infelizmente, não foi cumprido. Então, nós estamos falando de pelo menos aí 12 anos, né, de um acordo firmado pelas empresas, pelo movimento, né, perante as instituições do Estado, daquele Estado, para que parte, né, daquelas terras fossem destinadas para a reforma agrária, uma vez que nós estamos falando também de terras públicas devolutas, né, todo um processo de estudo da cadeia dominial, e é por isso que esse acordo foi firmado no passado, né. Então, cada situação de conflito é preciso a gente sempre pensar nas várias camadas e acordos que já foram feitos anteriormente e também medir, né, o acompanhamento sobre o cumprimento desses acordos, né. Então, obviamente, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA, né, tem a competência primeira de atender esses casos, né. Por enquanto, essa demanda ela ainda não chegou na Secretaria-Geral da Presidência, mas, com certeza, esse ministério, que é o Ministério Finalístico, ele terá a capacidade de desenvolver o diálogo necessário com o Movimento Sem Terra, com qualquer outro movimento, mas também com a empresa envolvida, né, com os órgãos responsáveis, né, institucionalmente no Estado, para poder chegar num bom termo. É importante o diálogo. Houve também, a senhora citou o INCRA, houve também uma pressão por mudança de comando no Instituto, né? E acho que muito disso, a gente sabe, vem de 4 anos de um grande abandono dos setores capazes de gerir políticas públicas, né? O que fazer com esse restinho, esse processo de transição que ficou muito maculado nesses institutos? A FUNAI, a gente viu agora como foi importante e decisiva na atuação dos Yanomamis, né? Exatamente, é muito importante porque nós estamos falando de uma autarquia que tem uma capilaridade, né, muito grande, são 30 superintendências do INCRA, né, que estão aí nos diferentes estados, tem estados que têm até 2 superintendências, então, obviamente, que essa é uma autarquia extremamente sensível, não somente para tratar e lidar com as questões de conflitos, mas para poder avançar efetivamente na arrecadação de terras para a reforma agrária, como está ali na Constituição em relação ao cumprimento da função social da terra, para poder avançar no desenvolvimento dos assentamentos existentes, né? Nós temos no nosso país cerca de 1 milhão de famílias assentadas em 88 milhões de hectares de terra. Então, obviamente, quando o presidente diz, né, todo o seu empenho em relação ao enfrentamento à fome, nós precisamos, né, avançar também em políticas que fortaleçam a agricultura familiar, a produção de alimentos, e nisso os assentamentos podem e devem cumprir um papel fundamental. E agora, com a retomada das políticas institucionais, seja do programa de aquisição de alimentos, né, um fortalecimento, né, que em breve será anunciado também em relação à Política Nacional de Alimentação Escolar, obviamente que os assentamentos eles podem cumprir um papel bastante importante. Então, estamos falando de uma autarquia extremamente necessária para poder atingir um objetivo que é central no governo Lula, que é acabar com a fome. A demora, realmente, ela foi, né, bastante sentida por toda a sociedade, pelos movimentos, porque nos incomoda muito que lá na ponta, né, tenha gestores que sejam gestores ainda do governo anterior, que não estão dentro, né, da sintonia do que é o governo Lula 3. Mas esta demora já foi corrigida porque o governo Lula, né, sabiamente apontou a presidência do INCRA, né, para o senhor César Aldrigue, que já é um servidor, né, bastante experiente, né, e que com certeza agora deve fazer os procedimentos para a nomeação dos superintendentes nos estados, né. Então, com a maior brevidade possível, com certeza essa demanda, que é uma demanda da sociedade, uma demanda constitucional da reforma agrária, será atendida. Como a senhora citou, um dos principais objetivos do governo Lula, mesmo durante a campanha, né, durante as eleições, o presidente falou bastante sobre isso, de fazer o combate à fome, né, e acabar com a miséria. Quão importante vai ser incluir esses movimentos do campo nesse debate? Olha, a questão da fome hoje, ela é um tema extremamente complexo. Felizmente, né, foi nos governos Lula e Dilma que nós conseguimos reunir um conjunto de ações
para poder tirar o Brasil do mapa da fome, né? E isso aconteceu com muito empenho, né? Empenho de transferência de renda, um empenho, né, muito grande no fortalecimento da agricultura familiar, mas também uma grande definição política por parte do governo em relação à valorização do salário mínimo e a melhora na economia. Então, todos esses fatores, eles são muito importantes. Mas agora, nós estamos diante de um problema ainda mais complexo, que envolve desde a produção de alimentos, mas também até chegar na questão da saúde. Então, o governo Lula sabe que é acabar com a fome, mas não é acabar com a fome de qualquer jeito. Nós temos dois grandes problemas, que é a fome e desnutrição, por um lado, mas também, por outro, uma situação de sobrepeso e obesidade, porque nós aumentamos, né, o consumo de ultraprocessados, a dieta dos brasileiros e brasileiras, né, que era muito marcada por arroz e feijão e por uma certa fartura do ponto de vista tanto de proteínas, mas também de legumes e verduras. Infelizmente, ela está sendo substituída por esta marca, que é a marca que vem da indústria de alimentos, uma marca de produtos ultraprocessados, que cada vez mais empobrece, né, a dieta nutricional do nosso povo brasileiro. Então, obviamente, que essas questões estão na mesa, né, para que o Lula possa decidir como avançar e pactuar para que, de fato, a gente enfrente a fome. Os sinais estão sendo dados, né, nós tivemos a volta do CONSEA, que é uma grande, né, conquista do governo Lula. O CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele está ligado à Secretaria-Geral da Presidência. Nós tivemos uma belíssima cerimônia, né, de volta ao CONSEA, que foi acompanhada de uma ação importante da sociedade brasileira, que desenvolveu 40 banquetaços. Essa que é uma ação tão importante, né, para poder marcar o direito à alimentação e à comida de verdade. Além disso, nós também tivemos agora, nessa semana, a volta do Bolsa Família. Esse que é um programa e uma marca fundamental do governo Lula, no qual as famílias que estão em situação de extrema pobreza vão ter condição de acesso a essa transferência de renda, e voltou o Bolsa Família com todas as suas intersecções em relação à saúde, à educação, como deve ser um programa de transferência de renda, né? Então, nós estamos muito felizes com essas ações, e em breve a sociedade brasileira pode aguardar que vem muito mais pela frente no enfrentamento à fome. Está sendo construído um grande pacto interministerial, são muitas as medidas que o governo ainda vai anunciar, e com certeza a Secretaria-Geral da Presidência está muito atenta, está acompanhando e ajudando a dinamizar para que a gente possa atender rapidamente a esse grande clamor, que é o da fome, e conseguir colocar o governo todo à disposição dessa que é uma prioridade fundamental para o nosso presidente. E o governo tem tentado tensionar a esquerda em diversos setores, né, em diversos ministérios, em diversos assuntos, mas há uma pressão muito grande do mercado e de forças do Congresso. A gente sabia que o Congresso seria um Congresso não de extrema-direita, mas bastante conservador, né? E aí vai ter que fazer essa mediação mesmo, para que o governo não se perca aí em um caráter neoliberal. É decisivo nessa mudança o suporte popular? Com certeza, porque, obviamente, que o governo, ele governa para todos, né? Mas as determinações do presidente Lula, elas não são de esquerda e direita, elas são principalmente em prol daquelas pessoas do nosso país que mais necessitam de política de direitos, né? Então, obviamente, né, que o governo Lula tem essa marca, né, de ser um governo progressista, né? E isso é algo, né, que está sempre presente, né, tanto na campanha política, no programa de governo, mas principalmente nos discursos do nosso presidente. Mas, obviamente, que é preciso ter participação social, porque, veja, um governo, ele é muito curto, né, nós estamos falando de 4 anos, né, muito breve, né, o espaço de um governo, e o governo luta por pautas republicanas, mas, obviamente, que a sociedade, né, os movimentos populares, sindicais, né, os movimentos organizados, eles têm pautas que são pautas de médio e longo prazo, que não se resolvem num governo, né? Então, é muito importante que haja o engajamento da sociedade, haja uma cobrança da sociedade. O próprio presidente diz, né,
para que os movimentos, né, que a esquerda do nosso país, o campo progressista, mas o povo em geral, não deixe o governo agir sozinho. É preciso ter demandas, é preciso ter pressão da sociedade, então é preciso que a sociedade se posicione sobre os diferentes temas, né? Seja a questão da política de juros, seja o tema da reforma tributária, os grandes temas da economia, mas também as questões que atingem diretamente as pessoas do nosso país, seja a questão das desigualdades sociais, o tema da educação, da saúde. Então, é muito importante que a sociedade brasileira participe. E nós, felizmente, Zé, temos um legado importante de participação social que vem desses anos do golpe e também desses anos de resistência à pandemia, né? Então, nós tivemos todo um aprendizado, né, da nossa sociedade e nós ampliamos muitíssimo a participação social, não no âmbito do governo, mas no âmbito das discussões políticas da sociedade. Então, o governo Lula III, ele já assume, né, diante desse desafio, de tentar também apreender tudo que teve de participação social, de demandas concretas trazidas pela sociedade durante todos esses anos do golpe, e com certeza a nossa sociedade aprendeu muito, né? Aprendeu, inclusive, a avançar na elaboração de políticas públicas, e todas essas demandas agora estão sendo trazidas para o governo. Então, isso é muito bom, porque nós temos uma sociedade muito ávida na participação social, e todas as organizações têm contribuído muito para que a gente possa avançar. Mas, ao mesmo tempo, secretária, é uma sociedade muito dividida, né, cindida. Um país que a gente viu logo no começo do ano, em uma semana, sair de uma posse histórica com participação popular inédita para os ataques às sedes dos três poderes, né? Então, vai ter que haver um cuidado muito grande, né, nesse contato com a sociedade civil. Né? Não, com certeza, né? Nós temos uma situação de fascismo no nosso país, né? E é fascismo porque o próprio presidente Lula, né, assim o tipifica, né? Não é o fascismo das experiências históricas europeias, né? Não tem a mesma motivação, mas, obviamente, que a gente viu o quanto que essas ideias extremistas, elas também chegaram, né, a ter uma confluência em uma parcela importante, né, do povo brasileiro. Então, obviamente, né, que há muito trabalho a ser feito, né, há tarefas que são no âmbito dos governos, né, tanto do governo federal, como também dos governos estaduais e municipais, mas há uma grande missão, que é uma missão da sociedade, né, uma missão do diálogo concreto para que essas pessoas, né, não possam estar tão abertas, né, a cair em situações de manipulação que vem através de fake news, né, toda uma manipulação de redes sociais, ou mesmo uma disputa fundamentalista que quer, né, dividir a sociedade em relação às suas crenças, às suas religiões, às suas espiritualidades, né, e também em relação aos seus valores, né. Nós temos um marco, né, que nos guia, que é a Constituição do nosso país. Tudo que tiver para fora da Constituição deve ser combatido. Uma parte disso será combatido através de um processo, né, de responder à justiça sobre atos criminosos, como aconteceu com aquelas pessoas que invadiram, né, essas 3 sedes, né, importantíssimas das instituições do nosso país. E assim, né, que devem ser tratados as pessoas que cometem crimes. Mas, além disso, há todo um trabalho a ser feito no âmbito da educação popular, da conscientização, para que essas pessoas sejam orientadas, né, a seguir os preceitos que estão presentes na Constituição do nosso país. E é por isso, né, que nós temos que defender com tanta força a democracia brasileira. Nós sabemos que é uma democracia ainda incompleta, é uma democracia que ainda, né, não conseguiu chegar à sua completude de abrigar todas as demandas raciais, étnicas, né, demandas de gênero, demandas geracionais, né, demandas de todas as minorias presentes na nossa sociedade. Mas é a democracia que a gente tem, é a democracia que a gente conquistou a duras penas, né, à custa de muitas vidas, né, e essa democracia nós precisamos defender a muitas mãos. Secretária, esse mês de março também é importante pelo já tradicional 8M, a Jornada de Luta das Mulheres, e tem tudo para ser um momento diferente
do que a gente viveu nos últimos anos, né? Há também agora uma presença muito grande das mulheres dentro do governo. Que mudanças são necessárias para seguir ampliando esse espaço? Olha, a presença das mulheres no governo Lula III é uma grande marca. E, além disso, o governo Lula também assinou logo no início ali do seu governo, em janeiro, 2 decretos, né, que estimulam a participação social. Um deles é criando o Conselho de Participação Social, que em breve, né, será editada uma portaria convocando, né, pessoas da sociedade para poder compor este conselho, que será presidido, né, pelo nosso presidente Lula, e que terá, né, digamos, um espaço bastante importante, né, para poder sintetizar essas diferentes pautas da sociedade brasileira. Além disso, foi criado o Sistema Interministerial de Participação Social e Diversidade. E aqui eu quero destacar o tema da diversidade. Nós temos um Brasil extremamente diverso, uma diversidade que passa pela questão regional, diversidade de gênero, em relação à questão, né, também da diversidade sexual, diversidade geracional, diversidade do ponto de vista racial e étnico, diversidade também que combate o capacitismo, né? Somos diversos, um povo diverso. E isso também foi assimilado, né, não somente nesse sistema interministerial de participação social e diversidade no âmbito do governo, mas também foi assimilado na escolha, né, de muitas ministras, né, que estão à frente aí dos cargos executivos, muitas secretárias executivas, né? Então, há uma marca importante no governo Lula, que é a da participação das mulheres. Mas, além disso, nós sabemos que o 8M, né, essa que é uma grande mobilização da sociedade, esta mobilização também traz muitas pautas, demandas represadas da sociedade, especialmente das mulheres, para o governo Lula, né? Então, também está sendo preparado um conjunto de entregas, né, do ponto de vista dos diferentes ministérios, né, que devem agora, né, no 8 de março, durante todo esse mês, fazer um atendimento concreto em relação a essas pautas, que passa pela questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, a questão do aumento, né, na autonomia econômica das mulheres, uma inclusão que vem através, né, de um processo de inclusão produtiva, seja para mulheres de periferias urbanas, mas também para diferentes povos do campo. E, além disso, né, nós sabemos, né, o quanto que é importante para o presidente Lula, ele tem anunciado isso em vários dos seus discursos, a gente poder avançar em relação à igualdade salarial, né? Então, pessoas que desempenham as mesmas funções devem receber os mesmos salários. Então, obviamente que essas são bandeiras fundamentais que o nosso presidente, né, já tem anunciado, né, algumas nós vamos conseguir anunciar ainda no mês de março, outra nós vamos criar as condições, as ferramentas, né, para poder perseguir ao longo do governo. Nós temos a importante liderança da ministra Cida Gonçalves, que está à frente do Ministério das Mulheres, que tem liderado este processo interministerial das entregas no mês de março, e com certeza a sociedade se mobilizando, as nossas mulheres se mobilizando, elas vêm fortalecer para que essas entregas sejam uma resposta concreta a essas demandas, que são demandas justas, para que a gente possa, de fato, avançar em termos de uma igualdade na sociedade brasileira. A senhora falou sobre a questão da violência, né? O último ano registrou também números significativos na violência contra as mulheres. A gente tem alguns casos emblemáticos, né, de, por exemplo, jogadores de futebol envolvidos em violências, e alguns podem ser condenados aqui, né, a pedido da justiça de outros países. Havia na Espanha, por exemplo, no caso do Daniel Alves, um dispositivo nos estabelecimentos comerciais que ajudavam a alertar as mulheres, né, sobre esses casos, e também uma ação rápida, tanto da polícia quanto dos próprios estabelecimentos comerciais, para coibir esse tipo de ação. Qual que é o tipo de diálogo também que é possível ser feito na sociedade civil, não só com as mulheres, obviamente, para alertá-las desse processo e colocar também os estabelecimentos comerciais nesse
nesse atendimento especial e atenção especial, mas também com os homens, e fazer esse trabalho de base, de resolver essa questão que é tão urgente no país. Olha, Zé, você toca numa questão fundamental, né? Porque junto com todo esse clima, né, que tomou conta da sociedade brasileira, que é esse clima extremista, que acaba, né, por culminar por esse surgimento, né, de um fascismo, de uma extrema-direita no Brasil, a gente vê o quanto que os temas ligados à masculinidade, uma masculinidade extremamente tóxica, né, eles são mobilizados, né, dentro deste projeto. Então, é como se o tempo todo, né, este projeto de sociedade extremamente maligno estivesse dizendo, né, o quanto que as mulheres têm que recuar naqueles direitos que nós já conquistamos na sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles vêm determinar qual que é o lugar da mulher na sociedade, que é um lugar de submissão. E a gente percebe o quanto que esta pauta, ela subordina, né, e ela hierarquiza o masculino, né, acima do feminino, e ela acaba por atingir, né, não somente as mulheres, mas ela acaba também por hierarquizar todos os sujeitos de diversidade sexual e toda esta pauta LGBTQIA+, né? Então, nós estamos diante de uma situação que é uma situação extremamente complexa, mas que exige uma ação forte do Estado. Nós temos uma legislação que é uma legislação que, inclusive, ela atende os anseios, né, da sociedade em relação ao enfrentamento da violência, mas, obviamente, que é uma legislação que precisa ser atualizada, né, e diante desses problemas que nós estamos vivenciando, né. Além disso, as ações de Estado, elas devem estar em sintonia fina para a gente poder coibir, né, e inibir essas situações de violência, que são situações de violência que muitas vezes são cometidas por parceiros, né, são situações de violência cometidas nos lares, né, principalmente no âmbito privado, né. O clima da sociedade, a própria política de armas, que também o governo Lula está regulando, esta política que foi anteriormente incentivada, né, de um aumento de armas e munição na sociedade, elas têm como alvo as mulheres, e é por isso que os casos de aumento de feminicídio, eles estão extremamente vinculados a este clima, né, que é um clima na sociedade que nós precisamos coibir, que nós precisamos enfrentar, que é esse clima fascista. Então, com certeza, o mês de março é um mês fundamental para a gente poder fortalecer as pautas e as lutas das mulheres, mas, ao mesmo tempo, cobrar a responsabilidade de todos, né? Do executivo, da sociedade, dos homens, enfim, de todos os setores da nossa sociedade. Que importante. Secretária, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço, é um prazer muito grande poder falar com essa audiência, com o Brasil de Fatos, com o Centro Popular de Mídias. Nós estamos à disposição, a Secretaria-Geral da Presidência é uma porta de entrada para as demandas da sociedade, demandas variadas. Nós temos atendido aqui inúmeras solicitações de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, dos vários agrupamentos existentes na nossa sociedade, e nós temos feito todo um esforço, não somente para acolher essas demandas, né, para poder promover diálogos, mas, ao mesmo tempo, para poder perseguir o atendimento a essas demandas, né? E, com certeza, né, não somente na Secretaria-Geral da Presidência, mas em todos os ministérios, nós temos essa abertura, porque, de fato, a participação social voltou. Obrigado demais, secretária. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.